Vamos dar sequência ao nosso estudo sobre o trabalho de uma força constante. Na videoaula anterior foi visto o trabalho de uma força constante, sendo que a força é paralela ao deslocamento. Assim, esse símbolo tal significa que trabalho da força, que é dado em Joule. F significa força, que é dado em Newton. E D significa o deslocamento, que é dado em metros. Assim, quais são as grandezas? Trabalho, que é o tal, esse símbolo. F significa a força e D significa o deslocamento. Quando a força é paralela, significa o quê? Eu tenho um deslocamento de A para B, mas a força não tem essa inclinação, porque aquela não é paralela, que é não paralela. Porque se ela é paralela, a força é paralela, ou seja, se aqui é horizontal, a força F também é horizontal. Assim, aqui eu tenho um deslocamento horizontal e tenho uma força F horizontal, ou seja, paralela ao deslocamento. Já essa força, ela tem aqui um ângulo, chamamos de alfa. Por isso, para se determinar o trabalho, ele vai ser diretamente proporcional. Trabalho é igual a quem? A força vezes o deslocamento. Porque o cosseno, quando ela é paralela, esse cosseno aqui corresponde a 1, que é o cosseno em relação ao ângulo nulo. Como o cosseno corresponde a 1, significa dizer que o trabalho será igual a força vezes o deslocamento. Assim eu vou trabalhar simplesmente com essa expressão. Trabalho é igual a força vezes deslocamento, onde o trabalho, a unidade é dada em Joule. Sim, na videoaula anterior foi feita essa questão. Trabalho é a força vezes o deslocamento. Multiplicando a força pelo deslocamento, deu 750 Joule. Foi observado o seguinte, que o ângulo, ele também vai influenciar em relação ao trabalho, que pode ser positivo, negativo ou nulo. Veja aqui em relação a essa questão. Quando o ângulo é maior ou igual a zero e menor do que 90, você vai ter o que chamamos de trabalho motor. Quando o ângulo corresponde a 90 graus, o ângulo entre o deslocamento e a força, o ângulo aqui formado entre eles é 90 graus. Se é 90 graus, o trabalho vai ser nulo. Se o deslocamento aqui sendo horizontal, e veja que o ângulo aqui é maior do que 90 e menor ou igual a 180. Aí esse trabalho é um trabalho resistente, que é contrário ao deslocamento. Observe que ele desloca desse ponto, chama de A para B, e a força é contrária a esse deslocamento. Esse trabalho é chamado de trabalho resistente. Por isso que o trabalho ele pode ter o sinal positivo, quando o trabalho é motor. Pode ter o sinal negativo quando ele é resistente. Está dizendo trabalho menor que zero. Aqui ele é negativo. Aqui ele é positivo. Assim, quando a força for paralela ao deslocamento, basta você multiplicar força vezes o deslocamento. Foi visto na aula anterior. Vamos dar sequência ao nosso estudo, sendo que agora eu vou trabalhar aonde essa força vai ser semelhante a esse item, não paralela ao deslocamento. Aí vamos ver como é que vai ficar o trabalho, apesar que vamos usar essa mesma expressão matemática. Aqui temos o trabalho de uma força, no caso aqui, sendo que essa força constante também, agora não paralela ao deslocamento, como mostrei no item anterior, da aula passada. Assim a expressão continua a mesma. Trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo que está sendo formado. Vamos aplicar essa fórmula matemática e vamos ver aqui a resolução de alguns exemplos. Primeiro, um bloco parte da posição A e atinge a posição B. Assim o deslocamento é de A para B. Deslocamento nessa horizontal. Sobre a ação de um sistema de forças, conforme mostra a figura. Assim, sobre esse corpo, você tem um sistema de força que está atuando sobre ele. Quais são as forças que eu tenho? Aqui na vertical eu tenho a força peso, que é a grandeza vetorial, por isso tem essa seta em cima. Aqui eu tenho uma força F. Observe, em relação à horizontal, forma um ângulo. Assim, se forma um ângulo aqui, você vai ter que trabalhar com o cosseno. Agora, sendo que esse cosseno em relação a essa inclinação, vamos verificar qual o valor que vai ser representado aqui.
conforme mostra a figura. Temos aqui a normal, que é a reação do peso sobre a superfície. Temos aqui peso, a toda ação tem uma reação, chamamos de força normal. E como ele está deslocando de A para B, essa superfície está provocando um atrito, chamamos de força de atrito, que ela é contrária ao deslocamento, é uma força resistente. Assim é que você vai de A para B, e ela quer impedir o deslocamento, aí chamamos essa força de atrito. Assim eu tenho força de atrito, força normal, uma força F e tem o peso, que também é uma força peso. Aí ele saiu de A para B, sendo que nesse deslocamento, que é que ele informa, sendo que a força F é de 50 N, ele diz que o ângulo formado aqui, alfa, tem um valor que é 0,80, diz que o peso dele vale 70 N, diz que a força normal 40 N, diz que a força de atrito 10 N, diz que o deslocamento 5 metros. A partir dessas informações, determine qual o trabalho que cada força realiza nesse deslocamento. Assim, vamos analisar no deslocamento de A para B, que o deslocamento é horizontal, que vai acontecer com o trabalho em relação a cada uma dessas forças, isoladamente. Vamos para o item A, o trabalho que cada força realiza. Começando aqui. Vamos começar trabalhando com o trabalho, começa aqui, trabalho da força F. Assim, no trabalho da força F, eu vou usar força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo alfa. Assim, o trabalho da força F será, qual é a força? 50, só uma substituição. Qual o deslocamento que aconteceu? 5 metros. Qual é o cosseno do ângulo? É representado por quanto? O cosseno do ângulo alfa? 0,80. Trabalho da força F, 50 que multiplica 5 vezes 50 ou 50 vezes 5, corresponde a 250, vezes 0,80 ou 0,8. Assim, o trabalho da força F corresponde, multiplicando 250 vezes 0,80, iremos encontrar 2.000. Sendo que nós vamos encontrar o valor 200, perdão, aqui o valor corresponde a 200. Multiplicando 0,80 vezes 0,8, vamos fazer aqui o cálculo. 250 vezes 0,8, 0, 40, vai 4, 16 com 4, 20. Uma casa decimal, 200. Assim eu coloquei somente 0,8, porque se eu botar 0,80 ia aumentar só mais um zero, mas seria duas casas contadas, o resultado corresponde a 200. Assim a resposta que corresponde aqui vai ser 200 Joule. Vamos agora determinar o trabalho da força normal. O trabalho da força normal, Fn, será igual. Observe que tanto a força normal como também o trabalho da força peso, ele vai corresponder a zero. Por que a zero? Porque se você analisar, eles são perpendiculares ao deslocamento, eles formam um ângulo de 90 graus, aqui a força peso. E a normal forma um ângulo de 90 graus em relação à horizontal. Como forma um ângulo de 90 graus, o cosseno de 90 graus corresponde a zero. Porque se eu for utilizar a fórmula matemática, vai ficar tanto para um como para o outro. O trabalho será igual à força deles, vezes o deslocamento, vezes o cosseno de 90 graus. E o cosseno de 90 graus, o cosseno de 90, corresponde a zero. Seria trabalho, seria força, vezes deslocamento, vezes zero. Assim, o trabalho corresponde a zero. Assim, não é preciso você fazer o cálculo. Se você tem a força, tanto o peso como a normal, formando um ângulo de 90 graus em relação ao deslocamento que foi horizontal e eles são verticais, já de cara você já responde que o trabalho da força normal e o trabalho do peso serão nulos, tanto um como o outro. Assim não precisa expor mais nada. Assim não esqueça, o trabalho da força normal e do peso são nulos, pois essas forças são perpendiculares ao deslocamento AB. Portanto, você coloca o A zero.
Já o trabalho da força de atrito, observe que não é perpendicular, ele é contrário, ele é um trabalho resistente. Se ele é um trabalho resistente, vai ficar que o trabalho da força de atrito corresponde a quem esse trabalho da força de atrito? Observe que aqui ele é paralelo. Se ele é paralelo, eu já sei que vai ser o cosseno do ângulo nulo, ou seja, meia volta do ângulo de 180, perdão. Assim aqui, força vezes deslocamento, vezes o cosseno do ângulo alfa. Assim, o trabalho da força de atrito será igual. Quem é a força de atrito? A força de atrito corresponde a 10. Quem é o deslocamento? O deslocamento aqui corresponde a 5. Mas observe que ele é contrário. Aqui o deslocamento vai nesse sentido e a força de atrito é contrária. Aqui eu tenho a força de atrito. Assim aqui eu tenho a força de atrito, vamos colocar aqui, partiu desse ponto e foi para esse ponto. Assim eu tenho aqui o deslocamento, que é nesse sentido, e a força de atrito é contrária. Assim ele vai de A para B, mas a força de atrito está puxando. Como está puxando, sentido contrário. Como são paralelos, mas aqui está faltando forma meia volta, é 180 graus. E o cosseno de 180, aqui é o cosseno de 180, corresponde a menos 1. Assim o trabalho da força de atrito será igual a 10, que multiplica 5. Tudo isso aqui corresponde a menos 1. Multiplicando dá 50. 50 multiplicado por menos 1 vai dar igual a menos 50. Assim, o trabalho da força de atrito corresponde a menos 50 newton. Assim, aqui nesse item, o que é que podemos fechar? Que o trabalho de uma força constante não paralela ao deslocamento, você vai utilizar a mesma expressão anterior. Trabalho é igual a força vezes distância vezes o cosseno do ângulo que ele forma. Quando é paralelo, esse cosseno aqui corresponde a 1. Pode ser positivo ou negativo. Como é que eu sei que o cosseno vai ser 1 positivo? Se ele desloca de A para B e a força também tem o mesmo sentido, de A para B, significa que vai ser positivo, mais 1. Mas se ele desloca de A para B, e no caso aqui uma força de atrito é contrária ao movimento, aí o cosseno vai ser o de 180, que corresponde a menos 1. Que aqui é um trabalho resistente, que no item anterior o trabalho era um trabalho motor. Assim, eu tenho o trabalho da força F, que é um trabalho motor, que desloca de A para B. Tem o mesmo deslocamento. Só que eu vou trabalhar com o ângulo, que é o cosseno do ângulo. Cosseno de alfa, que é quanto? 0,80. Ele não disse a medida do ângulo, mas ele disse que esse cosseno desse ângulo vale 0,80. Você multiplicou força vezes a distância, vezes o ângulo, é só fazer o produto. E o resultado aqui que você encontrou, que é 200. Assim, esse valor aqui, 200 Joule. Não esquecendo aqui o valor 200 Joule, que é a unidade de trabalho. Opa, assim eu tenho aqui Newton, ó, voltando onde eu trabalho é o Joule, perdão aqui. Assim, fechando a questão, eu tenho trabalho é dado em Joule, força é dada em Newton, distância é dada em metros. Nessa questão aqui o trabalho é nulo da força normal e da força peso, porque eles formam ângulo 90 graus. O deslocamento é horizontal e a força normal e a força peso são verticais. Quando são verticais, o cosseno de 90 corresponde a 0, tanto um como o outro será um trabalho nulo. Já nesse outro, que é o da força de atrito, ela é contrária ao deslocamento, por isso eu multipliquei por menos 1. É só lembrar, quando tiver força de atrito, é negativo, você multiplica por menos 1. Assim, quem é a força? 10. Quem é o deslocamento aqui? 5. Quem é o cosseno de 180? Menos 1. 5. Que multiplica aqui 10 dá 50, multiplica por menos 1, dá menos 50. Aí não esquecendo, o trabalho é dado em Joule. Assim, trabalho, Joule. Força, Newton. Distância, metro. Assim sendo, não esqueça, o trabalho de uma força constante não paralela ao deslocamento vai ficar trabalho, que é dado em Joule, força, que é dada em Newton,
e o deslocamento, que é dado em metros. E aqui você vai ter sempre um número que vamos trabalhar com o cosseno do ângulo. Sendo que nessa questão aqui A, no item A, o cosseno de alfa foi 0,80. Já nessa outra aqui foi o cosseno de 90 graus, que corresponde a 0. Por isso que o trabalho da força normal e da força peso, aqui, tanto um como o outro, corresponde a 0. Assim, o trabalho da força F, fechando, 200 Joule. O trabalho da força normal e do peso, 0. São nulos em relação ao deslocamento. E o trabalho da força de atrito corresponde a menos 50 Joule. É a unidade de trabalho. Revise direitinho essas fórmulas, esse enunciado e refaça as questões.